Há cerca de um mês, nós no nosso PG estudamos o capítulo 9 de Marcos. E nesse capítulo 9, nós vimos a inveja que os fariseus e demais líderes religiosos nutriam com relação a Jesus, de sua popularidade perante o povo, que ofuscava seu brilho, entre aspas. Porque antes do ministério de Jesus, os fariseus e os outros líderes, os escribas, os sacerdotes, por exemplo, gozavam de uma popularidade muito grande perante o povo, eram considerados como homens de Deus, enfim, tinham uma fama, autoestima perante o povo. Mateus 27:18, na ocasião do julgamento de Jesus por Pilatos, o texto diz assim: pois ele sabia muito bem que os líderes dos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Ele quem? Pilatos. E aí é o nosso tema da reflexão de hoje. Inveja ministerial. Sobre a inveja ministerial. Mas, aliás, não seria melhor falar sobre inveja em geral? Seria mais abrangente e trataria de tudo logo sobre esse assunto? Primeiro que esse assunto é muito amplo, não dava para a gente entender, não dava para a gente estudar sobre inveja de modo geral em uma só reflexão. Talvez eu faça outra reflexão ou mais de uma sobre esse assunto. Segundo que essa tem sido a orientação que eu recebi do Espírito Santo desde esse mês, mais ou menos, quando fizemos esse estudo no PG da gente. Terceiro, que é algo que falou profundamente comigo, que uma vez por outra, sendo bem honesto com vocês, me sinto tentado por esse pecado em particular. E a inveja daqueles homens não era qualquer inveja, era uma inveja específica. Uma das coisas que pode levar à inveja ministerial é aquele sentimento que vem logo antes, de eu posso, eu sei, eu sou capaz, eu faço. Por que ele, não eu? Marcos 9, 38 a 41 diz o seguinte: João disse-lhe certa vez: Mestre, nós vimos um homem utilizando o seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos porque ele não é do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus, porque ninguém que faça milagres em meu nome se voltará contra mim em seguida. Todo aquele que não é contra nós está a favor de nós. Eu afirmo a vocês a verdade: se alguém lhes der um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, eu afirmo que de modo nenhum perderá sua recompensa. Perceba que os discípulos, nesse mesmo capítulo, acabaram de receber uma reprimenda de Jesus por causa de discussão entre eles sobre quem seria o maior. Possivelmente por Jesus ter chamado para o monte apenas Pedro, Tiago e João, que testemunharam sua transfiguração. E isso pode ter gerado talvez um sentimento de superioridade entre esses com relação aos demais, ou o contrário, um sentimento de inferioridade nos demais com relação a esses. Em outra situação semelhante a essa, quando a mãe de Tiago e João pede ao Senhor por posições honrosas para seus filhos, causando indignação nos demais discípulos, o mestre responde: Mas entre vocês deve ser diferente. Todo aquele que quiser ser importante entre vocês deverá ser um servo. Mateus 20, 26. A inveja ministerial, sentida pelos religiosos em relação a Jesus e seus discípulos, e entre os próprios discípulos entre si, é algo que infelizmente pode nos afetar hoje. Em vez de olharmos para homens e mulheres de Deus com admiração e orarmos por suas vidas, nós cobiçamos a sua fama, o seu status, o seu poder, o fascínio que exercem sobre muitas pessoas. Desejamos ter a mesma capacidade de oratória, a mesma voz, a mesma presença de palco, enfim. Muitas vezes nós olhamos para cantores, pregadores, pastores e outros líderes com algo negativo em nosso coração. A inveja simplesmente não possui nenhum ponto positivo que se possa salvar. É como se desejássemos para nós a glória que é de Deus. É isso mesmo. O irmão ou irmã que são vasos de honra, instrumentos nas mãos de Deus para alcançar os perdidos, para a edificação do seu povo e que muitas vezes passam por lutas que desconhecemos, abrem mão de coisas que não estaríamos dispostos ou preparados física, emocional ou espiritualmente para abrir mão, depois de passar por uma caminhada de muito tempo, mas nós queremos agora, como um passo de mágica, que Deus nos use da mesma maneira.
Aí talvez você que me escute diga, poxa, Eliade, mas você está sendo muito radical. Não é como se eu desejasse tomar o lugar do irmão. Mas não precisa. Deus é soberano e usa quem Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer para cumprir o seu propósito. E importa que Ele cresça e que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja, como diz aquela música, baseada nas palavras de João Batista em João 3, 25 a 30. Vamos ao texto. Um dia alguém começou uma discussão com alguns dos discípulos de João sobre a cerimônia da purificação. Eles foram falar com João e lhe disseram: Mestre, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele do qual o Senhor testemunhou, também está batizando, e todos estão indo atrás dele em vez de virem a nós aqui. Só um parêntese: esse homem é Jesus. João respondeu: O homem não pode receber nada se do céu não lhe for concedido. Vocês são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo. Eu estou aqui para preparar o caminho para ele. Isso é tudo. A noiva irá para onde o noivo está. Os amigos do noivo alegram-se com ele. Eu sou o amigo do noivo e estou cheio de alegria com o sucesso dele. Ele deve tornar-se cada vez maior e eu devo diminuir cada vez mais. João reconheceu seu lugar e o privilégio de ser pequeno, de ser insignificante. A inveja ministerial pode nos levar a um lugar de desobediência, de tentarmos fazer a obra de Deus pelo nosso próprio esforço, segundo a nossa vontade, conforme os nossos métodos e valores, tentando aparecer mais do que a obra em si ou pior do que o dono da obra. Muitas vezes nos escoramos no trabalho e no ministério de outro, tentando fazer a obra de Deus para conseguir vantagens pessoais, conseguir novos clientes ou parceiros comerciais. Vamos dar uma olhada em outra situação de inveja ministerial que a Bíblia nos traz em Atos 19, 13 a 17. Um grupo de judeus viajantes que ia de lugar em lugar expulsando espíritos imundos tentou usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: Em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Quem estava fazendo isso eram os 7 filhos de Sevá, um dos sacerdotes principais dos judeus. Mas quando eles tentaram isso com um homem dominado com um espírito imundo, o espírito respondeu: Eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? Então o homem dominado pelo espírito mau saltou em cima deles e os espancou, de modo que fugiram da casa dele nus e feridos. A história do que tinha acontecido espalhou-se rapidamente por toda Éfeso, tanto entre os judeus como entre os gregos, e um grande temor desceu sobre a cidade, e o nome do Senhor Jesus era grandemente reverenciado. Aqui, meus irmãos, cabe um parêntese. A prática do exorcismo era comum naquela época. Pessoas tentavam ganhar dinheiro utilizando mandingas, rituais, como a gente vê em filmes. E esses judeus ouviram falar do poder de Paulo e do poder de Cristo, e sem ter um relacionamento pessoal com o Senhor, tentaram usar de seu nome e até do nome de Paulo para realizar aquele milagre que obviamente não saiu como esperado e deu muito mal para eles. A inveja espiritual não traz o respaldo espiritual, a autoridade que só o tempo de intimidade com o Pai e joelhos no chão são capazes de trazer. Nesse caso, a rebordosa espiritual do reino das trevas foi imediata e tremenda. Caminhando para o final dessa reflexão, eu queria deixar 2 textos inseridos num contexto de uma igreja problemática, pois era uma comunidade dotada de muitos dons espirituais, mas pouca maturidade. Nesse sentido, a inveja gerou partidarismo e divisão, em vez da unidade que os dons devem proporcionar ao corpo que deles usufrui. O primeiro encontra-se em 1 Coríntios 3, de 1 a 9. Queridos irmãos, estou lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas que não estão seguindo ao Senhor como deveriam, mas os seus próprios desejos. Não posso falar-lhes como falaria a homens fortes, cheios do Espírito. Eu os tenho nutrido com leite e não alimento sólido, pois vocês não podiam digerir nada mais forte. E mesmo agora vocês ainda precisam ser alimentados com leite. Vocês ainda são homens de primeira infância, controlados por seus próprios desejos e não pelos de Deus. Quando vocês sentem inveja uns dos outros e se dividem em grupos que guerreiam entre si, isso não é uma prova de que vocês ainda são crianças, que só querem fazer a sua própria vontade?
Pois se entre vocês há pessoas que dizem eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo, estão agindo como pessoas mundanas. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ora, nós somos apenas servos de Deus, e com nossa ajuda é que vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um de nós. Meu trabalho foi o de plantar, o de Apolo foi regar, porém foi Deus e não nós quem fez crescer. De modo que a pessoa que planta ou rega não é muito importante, mas sim Deus que é importante, porquanto é Ele que realiza o crescimento. O que planta e o que rega têm o mesmo alvo, e cada um será recompensado pelo trabalho que cada um realizou, pois somos apenas colaboradores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo aqui trata a quem age dessa maneira como criança, bebezinhos de leite, porque movidos por inveja passam a se alinhar a um ou a outro, no mau sentido, se é que existe algum sentido bom nisso, e a menosprezar, a caluniar, a mentir, e a brigar mesmo por causa de besteiras, de coisas superficiais. Eu penso muito em como nós damos muito valor a placas de igreja, tipo, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou pentecostal. E nada contra celebrarmos nossa história, nossa doutrina, nossos valores, mas não como se isso garantisse um selo de qualidade do Inmetro, ou me tornasse melhor que o irmão de outro lugar, ou mais preparado, e quem não está comigo está errado, é infiel, indo contra os ensinos de Paulo e do próprio Jesus. Nós somos ou deveríamos ser colaboradores, não competidores, até porque, afinal, como disse o Senhor, a seara é grande e poucos os ceifeiros. Mateus 9:37. Então, se eu ou você achamos que não há espaço para cantarmos, ou pregarmos, ou pastorearmos, ou liderarmos, ou fazermos algo que desejamos tanto em nossa comunidade local, na qual congregamos, meu irmão, minha irmã, há falta de bons obreiros em muitas igrejas pequenas de periferia ou no interior que eu e você podemos ajudar. E se a vontade é tão grande assim, há muitos outros lugares onde a palavra de Deus ainda não chegou, cidades inteiras a conquistar para o Senhor, mas não com esse espírito de inveja e desunião. O segundo texto encontra-se em 1 Coríntios 12, de 11 a 26. É o mesmo e único Espírito Santo que dá todos esses dons e ele os distribui individualmente a cada um como quer. Nossos corpos têm muitos membros, porém esses muitos membros formam um só corpo. Assim acontece com Cristo. Cada um de nós é membro desse corpo único de Cristo. Alguns de nós são judeus, outros gentios, alguns são escravos e outros livres. Entretanto, o Espírito Santo encaixou-nos todos juntos num só corpo. Todos nós fomos batizados no corpo de Cristo pelo único Espírito, e a todos nós foi dado beber do mesmo Espírito Santo. Ora, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou membro do corpo porque não sou mão, nem por isso deixa de ser um membro do corpo. E o que pensariam vocês se ouvissem uma orelha dizer, não sou membro do corpo porque sou apenas orelha e não olho? Será que isso a faria menos parte do corpo? Suponhamos que o corpo inteiro fosse olho. Então, como é que vocês ouviriam? Ou se o corpo todo fosse orelha, como é que vocês poderiam sentir o cheiro de alguma coisa? Entretanto, Deus criou muitos membros para os nossos corpos e colocou cada um desses membros conforme Ele quis. Que coisa esquisita seria um corpo se tivesse somente um único membro. Assim foi que ele fez muitos membros em um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. E alguns dos membros que parecem ser os mais fracos e menos importantes são, na realidade, os mais necessários. E aqueles membros que achamos ser menos honrosos, nós os protegemos com todo cuidado. E os membros que parecem ser feios recebem um tratamento especial, enquanto outros membros não exigem esse cuidado especial. Assim, Deus armou o corpo de maneira tal que se dão cuidado e honra maiores àqueles membros que de outro modo poderiam parecer menos importantes. Isso produz harmonia entre os membros, não havendo divisão no corpo. Todos os membros têm o mesmo interesse uns pelos outros. Se um membro sofrer, todos os outros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os outros se alegram com ele. Paulo sabia bem o que era lidar com a inveja ministerial. Em Filipenses 1, 15 a 18, ele narra uma situação de sua vida quando isso ocorreu.
Alguns, naturalmente, estão pregando o evangelho por inveja e rivalidade. Eles querem ter também a reputação de pregadores destemidos. Outros, porém, têm motivos puros e pregam por amor, pois sabem que o Senhor me trouxe até aqui a fim de me usar para defender a verdade do evangelho. Alguns pregam a Cristo para fazer-me inveja, pensando que o seu êxito aumentará minhas tristezas aqui no cárcere. Mas não importa a razão pela qual eles o estão fazendo, por motivos falsos ou verdadeiros. O que importa é que o Evangelho de Cristo está sendo pregado e eu fico alegre. Meus irmãos, por que Deus resolve nos usar, mesmo quando motivados pela inveja ministerial, é algo que vai além do que eu posso compreender. Deus escolhe levar a cabo seus propósitos, mesmo a despeito da maldade humana, isso é verdade. Mas não deveria ser isso que nos motiva. E de fato, a pessoa alvo de nossa inveja muitas vezes não é impactada, graças a Deus, nem uma vírgula, nem uma ruga lhe nasce, nem um cabelo branco, só em nós. Para concluir, reflita nesse segundo texto. É engraçado como a gente sente inveja de grandes expoentes do meio evangélico nessa ou naquela área, eu citei algumas, mas não consigo imaginar ninguém sentindo inveja do ministério de Madre Teresa de Calcutá, de abrir mão de sua vida e se entregar completamente em favor de pobres e marginalizados, sujos e doentes. Ou ainda inveja do irmão do ministério do irmão que varre a igreja com toda alegria porque com isso está adorando ao Senhor. Percebe onde eu quero chegar? Esse texto nos deixa claro que os dons espirituais, que são para a edificação do corpo, é o próprio Espírito Santo quem dá. Se você acha que gostaria de ter um dom que não tem, ore, peça a Deus, pode ser que Ele lhe dê. Agora perceba que a caminhada para que você seja trabalhado ao ponto de receber tal dom deve ser medido e bem medido, porque nenhum dom vem sem luta, no sentido de que nossa vida não será mais a mesma, uma vez que Deus nos capacita e chama para trabalhar. O dom não será nosso nem para o nosso benefício, mas do reino. Se o seu desejo é pregar, estude a palavra, procure um discipulador ou mentor que possa lhe ajudar nesse processo e pratique onde puder, falando com o motorista do Uber, esperando para ser atendido no consultório médico, no caixa do supermercado enquanto paga as compras, ou peça uma oportunidade de levar um estudo ao seu líder de pequeno grupo. Entretanto, meus irmãos, como o texto deixa claro, nem todos foram chamados para serem grandes evangelistas como Billy Graham, por exemplo. Nem todos foram chamados para cantar como Aline Barros. Então, se você não possui uma voz minimamente afinada, seja humilde. Se o seu desejo é muito grande e não é movido por inveja, ore e procure orientação profissional. Deus pode te usar na sua fraqueza e lhe conduzir de maneira surpreendente por lugares onde você não imaginaria chegar. Mas pode ser que não. Pode ser que ele prefira usar você no seu trabalho, na sua faculdade, na sua profissão, na sua família, dando bom testemunho e falando do seu amor a pessoas da sua convivência que artista famoso nenhum poderia. Líder nenhum seria capaz. A minha oração hoje é para que eu e você nos arrependamos de qualquer sentimento de inveja ministerial. Confessemos e peçamos perdão a Deus. Se formos sinceros, pode ser que Deus nos abençoe com mais dons, conforme o seu propósito. De todo modo, recebendo ou não esses dons, que possamos ter prazer em realizar a obra para a qual já fomos chamados e exercitar os dons que já temos. E talvez estejam enterrados, precisando ser descobertos e postos a bom uso. Deus nos abençoe. Se esse conteúdo falou com você, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para que você receba sempre que forem lançados novos vídeos. Deus nos abençoe.